Direito e Literatura está de volta, Razões do Brasil. Este é o tema do programa de hoje. Nosso estúdio, nossos convidados ajudam a entender mais sobre esse complexo assunto, né? Isso a partir de obras literárias. No ensaio O Homem Cordial, né, pertencente ao livro Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda contrapõe a noção romântica de que as origens do Estado seriam uma ampliação do círculo familiar, sustentando a oposição entre círculo familiar e Estado. Pois, muito bem, essas leituras que são feitas, por exemplo, de Antígona e outros textos, não só deles, né, a própria noção do homem cordial, que é uma crítica que acaba sendo lida pelo lado contrário, de que modo as relações familiares espalham-se pelo espaço público, né? Depois, Bolzan, para a gente não esquecer, por exemplo, como se estivéssemos anotando num rodapé para a gente não esquecer, falando de tudo isso, mostrar como a própria noção patrimonialista e desse imaginário acaba fazendo com que nós judicializemos tudo, que também é um subproduto. Mas a Catherine estava escrita para... Justamente falar desse problema de leituras mais sutis, né? Nós falamos um pouco da educação, então educação para lermos a realidade com mais sutileza através de textos mais sutis, né? Em vez de polarizar e simplificar os problemas. Então, eu comecei falando das análises que se faz do alienista, né? Ele, o malvado psiquiatra do sistema. E que outra leitura, sim, então? Mas qual é a outra leitura que é possível? Se nós não vivêssemos num país tão polarizado, que todo mundo tem que ser politicamente correto e ler só os textos padrão da esquerda, quando a gente é de esquerda, né? Se a gente se aventura no outro campo e lê um conservador, até taxado hoje de racista. Como ou dá uma leitura mais conservadora também. Claro. Não, mas simplesmente lê o que os outros escrevem, né? Oliveira Viana, né? Que deveria ser um autor bem conhecido de todo jurista. Afinal, foi um homem importantíssimo para a leitura. Mas que não se lê mais. Eu notei, até na faculdade de Direito, ninguém lê mais Oliveira Viana. Então, Oliveira Viana introduz uma série de detalhes que seriam super elucidadores desse conto do alienista. Em particular, pegando o teu mote da cordialidade, o alienista distingue-se dos demais habitantes de Itaguaí porque ele não é cordial. Ele tem o rigor cabeçudo de um cientista que se quer objetivo, metódico. Ele impõe esse seu método até o triste fim, né? Então, ele é hostilizado justamente por causa disso. Isso é um traço que poucas análises levantam. Então, por que Machado o representa dessa maneira? Ele não é aquele homem do compadrio cordial que... Da concordância. Da concordância, ou do jeitinho, do jeitinho, etc. Né? Além do mais, ele pouco se importa com as revoltas, ele continua com a sua terapia. Então, quando a gente começa a ver isso aí, isso é estranho. Então, de repente, a gente vê, o próprio nome já diz alguma coisa, né? Bacamarte, né? Em inglês é mais falante, né? Quando diz blunderbuss, a gente diz, é um cara que atira para todos os lados, né? Ele é um típico representante daqueles bacharéis que o Dom Pedro II formou lá na Europa, que volta fazendo montes de atrapalhadas, né? de ideias fora do lugar. Mas ele não é um mal intencionado. Ele é um homem que põe a sua fortuna à disposição, né, de uma assembleia que não sabe nem sequer o que é psiquiatria, que não sabe o que é um asilo moderno, etc. Né? Então, aí tem outro nível de leitura que a gente pode ver os nomes, né, e as profissões dos outros protagonistas. Na verdade, essa história não é uma história de psiquiatria moderna, é uma história que tem que ser lido à luz do Hieronymus Bosch, dos vícios cristãos. Então, o Brasil, na verdade, a Casa Verde deveria se chamar Casa Verde e Amarela. É uma ironia do Brasil. Exatamente, é o retrato da sociedade brasileira. O retrato da sociedade brasileira, daquele muito mais momento, do que o psiquiatra. É um livro muito... Claro. Então, há uma denúncia muito forte nisso, né? E que em nenhum livro você vai encontrar essa leitura que justamente critica essa incapacidade
do Brasil, mesmo com todos os esforços do Dom Pedro II da centralização, se organizar como um Estado moderno, porque todo mundo sai pela tangente, a população de Itaguaí ela não tem ideia do que está fazendo, ela não é uma sociedade civil, né? Ela se deixa incendiar por demagogos, etc. E Heloísa? Eu fico pensando que o conto, o conto na passagem do Império para a República e as nossas obras aqui também, ou muito contemporâneo ou não, mas que tentam retratar um Brasil republicano, não é? Fico pensando que o Brasil ou a América, de um modo geral, se a gente não tem como se fazer uma comparação, na minha opinião, ao pé da letra com as questões, por exemplo, da história da França ou da história da Inglaterra. Por quê? Porque nós aqui fomos Estado há muito pouco tempo. Tem 200 anos este continente como Estado, 200 e poucos anos, considerando os Estados Unidos, e agora os aniversários, digamos assim, as comemorações dos 200 anos, porque vem nesse pacote. Mas o Brasil nem os 200 anos ainda não chegou. Isso é muito pouco tempo em história. Então, este Estado feito depois, porque esse Estado é feito depois de 1822, para o bem ou para o mal, não é? Então, é muito recente e estas condições que a Europa, pela sua trajetória, pelos países, não há aqui nenhuma crítica ou uma coisa tem que ser assim ou assado, mas que eles são, neste sentido, muito mais... como é que a gente poderia dizer? Eles viveram isso possivelmente em outras instâncias, na sua própria formação histórica, não é? Então, ultrapassaram essas etapas muito antes do que nós, dentro deste mundo contemporâneo, temos que fazer. E aí o nosso sujeito também não veio pronto. O nosso sujeito vem com toda essa carga. Para você, por que, por exemplo, também escrevemos juntos um livro sobre o Estado, isso que a Heloísa está falando, né, o nascimento, e por que é que, por exemplo, tudo aqui tem mais funcionários, tudo aqui tem mais cartórios, tem mais carimbos e mais suntuoso, os tribunais, o parlamento, 10 deputados nossos deve ter, somando os funcionários, que tem o parlamento inglês. Mais ou menos isso. A herança faz e parte aí, do pacote. Professor Bolzan? Bom, respondendo, Lênin, acho que nós temos duas questões fundamentais e dialogando com o que elas estavam comentando. Acho que há um problema de mito fundador da nossa república, eu acho que é uma questão fundamental. Ou seja, eu sempre, quando a gente fala um pouco disso, eu lembro de um livro do Zé Murilo de Carvalho, que chamou Os Bestializados. Sim. E aí, contando a história da República, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Né? Ou seja, eu acho que esse é um dado importante. E não só a República, ou seja, a própria independência, um pouco tudo passa por é quase que uma relação familiar, ou seja, com alguém, né, com um herói que vai nos substituir. Ou seja, então se identifica um pouco isso. E passa. Depois nós temos o pai da pátria, né, Getúlio, com todo esse debate em torno da própria concessão dos direitos sociais dos trabalhadores, a CLT e tal, que agora está em vias de extinção, pelo que se está vendo por aí. Então, eu acho que isso um pouco marca a história da República Brasileira, por um lado. E, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu perder espaços monárquicos, né, para dialogar com o que você está dizendo, nesse ambiente republicano. E talvez no nosso campo, no campo do direito, das instituições jurídicas, é onde isso está mais forte, mais arraigado, talvez muito mais do que no legislativo, muito mais do que no executivo, embora o presidencialismo carregue um pouco esse modelo, o presidencialismo carregue um pouco essa coisa meio monárquica também. Sim. Imperial. Imperial, mas eu acho que no campo do direito, nas instituições jurídicas, essa questão é muito mais marcada.
seja pelas características mesmo dos nossos cargos, dos atores jurídicos, que são cargos vitalícios e tal, que dialogam um pouco com essa ideia da monarquia, né, da vitaliciedade. Muitas vezes são hereditários, porque se sabe que se transferem de pai para filhos, embora, né, as demandas próprias da burocracia e tal. Os atos judiciais, os atos judiciais e parajudiciais, cartoriais, são todos atos que de alguma maneira carregam esse caráter republicano também ainda, tá? E, ao mesmo tempo, se reproduz nas estruturas, ou seja, você acaba se tornando um cliente do Estado e o Estado tem que suprir com as suas tetas gordas, muitas vezes sem capacidade de dar leite, suprir as necessidades do extrativismo. Desse extrativismo. Posso pegar esse gancho, né, esse pouco apego, né, essa pouca identificação, né, dos indivíduos e dos corpos da sociedade com a ideia do Estado, né? Quando eu reli agora o Alienista, né, eu fiquei com a impressão que na verdade, o Machado está fazendo é uma releitura depois da República, com saudades do imperador, né? Que aquele psiquiatra que no final não consegue nem curar os loucos exaltados da cidade, mas que consegue alinhar os sãos, né, que ele interna para eles ficarem igual, né, terem os mesmos vícios que os outros. Depois ele vai se internar na Casa Verde e vai morrer solitário. E como o imperador que mandaram num navio sozinho voltar para a Europa, ninguém mais se lembrava dele, né? E partiu para uma espécie de afã para um novo homem forte, né? Uma república. Sim, e há uma distinção entre o público e o privado e uma mistura dos dois, e esse é um problema pré-moderno. A gente não tem nem os dois corpos do rei ou secularizado, porque quando você vai ao judiciário hoje, você vai depender da figura pessoal, se o juiz é bom ou ruim. Você não depende de uma estrutura do público, você depende da vontade de Antígona, ela tem razão. Quer dizer, Creonte é um vilão. Quer dizer, se eu interpreto bem, eu tenho um bom cara. Eu já sou um Facínora. Então, tem um pouco... essa questão, me parece, está muito enraizado nas razões do Brasil. Né? E também o patriotismo brasileiro, em geral, quando a gente olha, né, é um patriotismo para coisas muito peculiares, particulares, e porque nós ganhamos na Copa, entende? O patriotismo não é uma identificação com e gostamos muito, se o Banco do Brasil, por exemplo, dá camisetas verde e amarela para as pessoas vestirem no estádio também, fica um patriotismo todos chapa branca, que fica ótimo também. Claro, nós gostamos muito quando a Petrobras dá camiseta e financiamento. Você percebe isso nos financiamentos que essas empresas públicas fazem para determinados times de futebol, por exemplo, e não para todos, ou seja, não há uma... Começa que não há republicanismo quando a empresa pública financia 2, 3 clubes. Este é uma das questões que eu acho que assim fica falho, fica um buraco no entendimento desse patriotismo por isso, e dessa brasilidade. Sempre voltando, né? Mais Creonte, menos antigo, né? O direito e literatura vai para um intervalo. Na volta, nossa discussão das razões do Brasil prossegue. Vamos aprofundar questões a respeito do desenvolvimento da nossa república ou desrepública brasileira e do papel que a literatura desempenha ao contá-la. Nós já voltamos.